Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Manuela Pagan, repórter do Bolsa de Mulher, e hoje eu tô aqui com a ginecologista Flávia Fairbanks. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um enorme prazer estar aqui com vocês também. Prazer é nosso. Gente, hoje a gente vai falar sobre saúde íntima. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre infecções, menstruação, todas as coisas desse tipo, é só mandar aqui nos comentários do vídeo. E não esquece também de clicar nesse botão que está aparecendo na tela para receber notificações sempre que a gente estiver ao vivo. Doutora, enquanto as nossas leitoras estão mandando as perguntas, eu queria perguntar uma coisinha que eu acho que é dúvida de muitas delas. Quando que o corrimento vaginal indica alguma doença? Primeiro, Manuela, é muito importante a gente entender que precisa fazer uma diferenciação bonitinha entre o que é secreção vaginal e o que é corrimento. A secreção vaginal é um fluido normal que sai pela vagina todos os meses e muda de acordo com o ciclo menstrual e que não tem nenhum problema, não indica nenhum tipo de doença. Porém, a sua diferença com o corrimento vaginal é que o corrimento vai causar algum desconforto. Pode ter uma coceira associada, um desconforto durante a urina, pode ter dor na relação sexual, mau cheiro ou uma coloração que não é aquele transparente natural, normalmente tendendo para o amarelo ou para o esverdeado. Entendi, doutora. E quando tem uma secreção que é um pouco esverdeada, isso é também a infecção que a gente mais conhece, a candidíase? Pode ser a candidíase. Então, claro que não é tão simples assim, não é só a cor que vai indicar algum tipo de bactéria ou fungo presente na vagina. Mas a candidíase, principalmente, ela é associada com a secreção vaginal amarelo esverdeada ou eventualmente esbranquiçada, em aspecto de leite talhado, então parece que tem uns gruminhos mesmo, associado a muito desconforto, a muita coceira vaginal e ardência. Essa é a candidíase típica. Entendi. E cheiro forte é sempre infecção também ou pode ser alguma outra coisinha? É assim, a secreção vaginal fisiológica ou natural, ela pode ter um cheiro levemente ácido, isso não tem nenhum problema. Mas um cheiro desagradável, profundamente desagradável, como algumas pacientes nos relatam, um cheiro até de peixe podre, e é assim mesmo que a gente percebe o cheiro, isso sim indica uma infecção vaginal normalmente chamada vaginose bacteriana, causada por uma bactéria que tem que ser tratada. Entendi, doutora. Bom, vamos ver agora então o que as nossas leitoras estão mandando. Uma delas está perguntando se é normal ter sangramento sempre após a relação sexual. Ela disse que toma um anticoncepcional contínuo e sua menstruação desce mesmo assim. E aí, doutora? Então, não é normal sangrar na relação sexual, mas o uso contínuo de anticoncepcional favorece o aparecimento de feridinhas no colo do útero, que o nome médico disso é ectopia. Então, se tem uma feridinha persistente, essa sim, durante o trauma do ato sexual, pode sangrar. Essa paciente precisa ser olhada pelo médico para entender exatamente o que está acontecendo. Entendi. A Ellie da Malaquias disse que tem endometriose no ovário esquerdo e pergunta, se ela tirar esse ovário, as dores vão parar? Então, raramente a endometriose acomete um único lugar na pelve. Então, normalmente o ovário é o que é mais fácil de ser visto no ultrassom. Mas quando a paciente tem muita dor, a gente desconfia que tenham outros órgãos também acometidos. Primeiro tem que fazer uma belíssima avaliação através de um ultrassom com preparo intestinal ou ressonância magnética, ter certeza que é só o ovário que está acometido e grande parte das vezes a cirurgia consiste em retirar o cisto do ovário e não o ovário, porque a gente não quer prejudicar a função reprodutora das pacientes. Essa cirurgia é simples, então? Mais ou menos, depende do tamanho do cisto, depende do grau de endometriose que a paciente tiver, mas ela é perfeitamente factível. Entendi, tá certo. Bom, a Cris Tate perguntou o que pode ser urina com cheiro muito forte. Então, essa é uma questão importante porque algumas infecções urinárias aparecem com mudança de odor na urina e a gente percebe isso fundamentalmente nas pacientes que têm infecção de repetição, porque elas ficam muito atentas ao odor urinário e percebem alguma mudança de odor já achando que possa ter infecção. Isso pode acontecer. Agora, lembrar que a secreção vaginal com um odor fétido, às vezes também se mistura à urina e a gente não consegue saber exatamente de onde vem aquele odor. Então, precisa fazer um exame de urina e um exame ginecológico. Entendi, doutora. E falando de infecção urinária, por que é tão comum muitas mulheres têm infecção urinária de repetição, né? Que é aquela que vai e volta, e aí trata e volta de novo. Por que isso acontece, doutora? Tem uma causa?
Então, a gente sabe que tem pacientes que são mais sensíveis. Então, as infecções de repetição podem ter múltiplas causas, mas normalmente existe uma associação entre uma dificuldade de defesa do organismo junto com uma perpetuação de uma infecção que pode não ter sido bem tratada, porque a paciente usou um antibiótico que não abrangia exatamente aquele tipo de bactéria e, eventualmente, o ato sexual faz uma contaminação local e prejudica também, favorecendo o aparecimento de infecção. Então, é muito comum as pacientes terem aquelas infecções pós-relação sexual. E aí, orientações básicas, como urinar logo depois da relação sexual, uma bela higiene e, eventualmente, até o uso de antibiótico todas as vezes que tem relação, costumam resolver esse problema de uma maneira eficaz. E comprar o remédio na farmácia por conta própria e tomar de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Para nossa sorte, atualmente é proibido comprar antibiótico na farmácia sem receita. Então, isso já obriga a paciente a fazer pelo menos uma consulta, um exame, para confirmar que aquele odor ou aquela alteração da urina é uma infecção urinária. Porque tem muitas outras causas que dão desconforto urinário que não são infecção. Por isso que a gente não pode sair tratando. Entendi. Vamos ver, então, agora a pergunta da Jéssica Silva. Ela disse que uma vez apareceu um caroço no ovário direito e depois ele sumiu naturalmente. Hoje ela ainda sente muita dor e cólicas menstruais. E ela quer saber se isso pode ser uma endometriose ou um mioma. Pode. Na verdade, assim, essa ideia de surgir um caroço no ovário e desaparecer, ela é meio estranha. Provavelmente deve ter sido um cisto, porque o que some e desaparece assim no organismo é normalmente uma consistência líquida, então deve ter sido um cisto. Se ele voltou e ela continua tendo dor, pode ser uma endometriose, sim. No ovário a gente chama isso de endometrioma. Miomas no ovário são difíceis, são muito raros, mas eventualmente também podem acontecer. E tem outros tipos de cisto no ovário que não são endometriose. De qualquer maneira, isso precisa ser avaliado pelo ultrassom. Então, Jéssica, é melhor consultar um ginecologista mesmo. A Aline queria saber como funciona a higienização com mangueirinha e se isso pode fazer mal. Então, isso que ela está perguntando é o que a gente chama de ducha vaginal. Isso é proscrito. Não se faz ducha vaginal, não se deve fazer. Por quê? Porque, na verdade, você ajuda os micro-organismos a subirem no útero da paciente. Você está dando um trampolim para eles, entendeu? Também não é um bom método anticoncepcional, porque também empurra os espermatozoides para dentro do útero. Então, hoje em dia, a gente sabe que a vagina tem um serviço próprio de autolimpeza que já é muito eficaz. Então, não adianta ficar fazendo ducha vaginal, porque você vai prejudicar o seu organismo. E tem um jeito certo de higienizar a vulva e a vagina? Então, a vulva a gente lava com água e sabão com pH neutro e fica tudo muito bem, muito limpo. A orientação é tomar o banho diário com água e sabonete e também, grande parte das vezes, as pacientes, quando evacuam, precisam lavar com água e sabão. Então, essa ideia de passar só papel higiênico não é suficiente, tá? Pelo menos um lencinho umedecido, sempre lembrando que tem que ser da região de frente para trás, ou seja, da uretra para o ânus, evitando a contaminação local e também, todas as vezes que for possível, água e sabão mesmo, que fazem a melhor higiene que a gente conhece. Agora, outras situações, por exemplo, durante o período menstrual, essa higiene tem que ser intensificada, com a troca de absorventes e aí a limpeza daquele sangue, que também é um meio de cultura muito bom. Entendi, doutora. A Patrícia disse que fez um tratamento para o corrimento, mas ele sempre volta. O que ela tem que fazer? Isso é uma das situações mais difíceis na ginecologia, porque tem pacientes que realmente ficam tendo escorrimentos de repetição e às vezes é uma verdadeira situação de uma coisa atrapalha a outra. Então, uma pomada mata o que a outra não precisava matar e assim por diante. O que precisa fazer é voltar na estaca zero, fazer uma anamnese, ou seja, uma consulta ginecológica, um exame físico bem feito, medir o pH vaginal, ver como é que está esse pH, fazer todas as culturas em laboratório de novo para tentar identificar qual é o agente infeccioso que ainda se encontra. E depois disso a gente consegue avançar e consegue fazer um diagnóstico específico, que é o único jeito de tratar adequadamente. Entendi. Vamos lá. A Andressa Mariano quer saber se o anticoncepcional pode mesmo causar trombose e se você tem alguma recomendação em relação a isso. Então,
Existe sim um risco de trombose associado ao uso de anticoncepcional, mas a gente tem que lembrar o seguinte: qualquer anticoncepcional tem risco para trombose. Existem alguns que estavam mais relacionados à trombose, principalmente em função do tipo de progesterona que eles têm. Os anticoncepcionais mais antigos têm um risco um pouco menor em relação aos anticoncepcionais mais modernos. Mas tudo isso a gente tem que lembrar que são riscos absolutos, ou seja, é um número X fechado, e quando a gente fala na população, se eu diluir pela população inteira, o risco é muito baixo. O mais importante dessa pergunta dela é a gente lembrar que a gravidez indesejada e a situação do pós-parto são muito piores do ponto de vista de dar trombose numa mulher do que o uso do anticoncepcional. Então, primeira mensagem: ainda não está estabelecido e não deve ser feito uma pesquisa de risco de trombose universal na população para todo mundo que for usar a pílula. O mais importante é a gente reconhecer o risco individual. Paciente que tem história na família de muitas pessoas com trombose, paciente que já teve um fator de trombose anterior, essas devem evitar o anticoncepcional. A recomendação que eu preciso fazer para ela não é uma recomendação de um tipo de pílulas específico, mas fundamentalmente de hábitos de vida. Evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, evitar tabagismo, principalmente depois dos 35 anos, porque todos esses fatores associados ao anticoncepcional aumentam muito o risco de trombose. E, doutora, ultimamente está crescendo muito o uso de métodos não hormonais. Então, assim, muitas mulheres estão associando tabelinha com medição da temperatura corporal, muco vaginal. Eu queria saber o que você acha desses métodos. Você acha que eles são realmente eficazes, pelo menos se combinados ou algo do tipo? Então, esses métodos, comparativamente aos métodos farmacológicos, não são tão eficazes. Primeiro, porque eles dependem muito de uma motivação grande do casal. Então, por exemplo, a tabelinha. Você precisa reconhecer muito bem o seu corpo, ter um ciclo menstrual muito regular e convencer o parceiro dos dias em que pode ou não pode haver o ato sexual. Nem sempre esse entendimento é tão bom assim. Num segundo momento, a gente tem que as pacientes às vezes não têm aquela regularidade prevista. E todos esses métodos comportamentais ou métodos que não usam os hormônios baseiam-se num ciclo regular. A gente tem que lembrar que nas mulheres, às vezes o próprio estresse pode bagunçar o ciclo menstrual. E você não sabe se naquele mês o estresse que você teve, por exemplo, no trabalho, no dia a dia, foi suficiente para bagunçar a sua ovulação. Então, de fato, eles não são tão eficazes quanto qualquer outro método farmacológico. Mas eles são muito bem aceitos na população e melhor do que isso, eles não têm efeitos colaterais. Então, para um casal que tem algum risco para usar o método hormonal, claramente, a orientação adequada para o uso de um método comportamental se faz muito pertinente. Tá certo, então. Então, vamos ver mais uma pergunta das nossas leitoras. A Érica quer saber se o tratamento de candidíase para homem é o mesmo que feito para as mulheres. O tratamento primeiro tem que ter certeza que o parceiro tem algum tipo de sintoma, né? A recomendação universal é que o marido ou parceiro sexual se trate quando ele tiver sintomas. Tá? Alguns ginecologistas usam o tratamento quando a paciente tem muita repetição de candidíase, ela precisa tratar o parceiro porque provavelmente é ele que está sendo o foco da motivação ali daquela perpetuação da infecção, mas isso não está claramente comprovado. Então, o correto do ponto de vista médico é encaminhar o parceiro sexual para uma avaliação com o urologista, que vai verificar se tem a candidíase e prescrever o tratamento. E aí, respondendo a pergunta, sim, o tratamento é muito parecido ao tratamento feminino, mas sempre lembrando que vai ser feito basicamente por via oral. E é bem mais difícil o homem ter sintomas de candidíase comparado com a mulher, né? Na verdade, é mais difícil o homem ter qualquer sintoma comparado com a mulher, porque o órgão genital deles é um órgão genital externo, ou seja, o banho diário e uma boa limpeza já tiram os micro-organismos, não deixando com que eles tenham infecção. Às vezes eles têm a contaminação, que é o contato com algum tipo de bactéria ou fungo e tudo mais, mas a infecção em si, que seria aquele micro-organismo ficar no tecido e dar um sintoma, é muito mais raro nos homens do que nas mulheres. Entendi. Doutora, será que a gente pode explicar para as nossas leitoras qual que é a diferença entre vulva e vagina? Sem dúvida. Quer usar um molde? Podemos. Eu vou tentar puxar aqui devagarzinho para vocês, que fica fácil de elas entenderem. Vamos tentar colocar aqui para todo mundo ver. Imagina uma paciente em posição ginecológica.
A vulva é essa região aqui externa, onde a gente tem os pequenos, os grandes lábios e os pelos. A vagina é o canal interno. A partir do momento em que isso aqui já está fechadinho, era fechado originalmente pelo ímen, agora rompeu. E aí eu tenho essa cavidade que se comunica e que liga a vulva, que é a parte de fora, até o colo do útero, que é a entrada do aparelho reprodutor feminino. Então a vulva é a parte de fora e a vagina é o canal aqui na intimidade. Tá certo, muito bom saber. Então vamos lá. A Querena Wet tem um filho de 1 ano e desde que ele nasceu, a menstruação dela tem vindo falhada. Dessa vez já faz 3 meses que ela não desce. Ela já fez teste de gravidez e deu negativo. Isso é normal? Se ela estiver amamentando ainda, essa menstruação vai ficar irregular por muito tempo, em função dos próprios hormônios da amamentação. As pacientes que não amamentam mais podem levar de 6 meses a 1 ano após o término da amamentação para regularizar o ciclo menstrual. Mas mais do que 1 ano não é previsto. Aí vale a pena consultar um ginecologista e fazer todo o perfil hormonal para ver se houve algum distúrbio. E doutora, falando de período pós-parto, tem algum cuidado de saúde íntima da mulher que acabou de parir, diferente da mulher em geral? Bom, eu acho que assim, ela tem que lembrar que ela pode ter um sangramento durante 40 dias, que é o que a gente chama de quarentena. Claramente isso, usar absorvente 40 dias não é fácil para ninguém. Portanto, a paciente pode começar a ter os sintomas da vulva e da vagina com ardência, a sensação de que parece estar até tendo uma alergia. Isso acaba acontecendo em grande parte das vezes. É muito importante ela ter uma limpeza, uma higiene íntima muito grande e tomar muito cuidado com a região das mamas também, porque aquela secreção láctea saindo ali o leite de 3 em 3 horas também pode propiciar infecção no tecido mamário. Então, esses seriam os cuidados básicos. Em relação à anticoncepcional, que eu acho que é importante elas pensarem nessa fase, porque acho que não tem nada que atemorize mais uma mulher que acabou de engravidar do que descobrir que está grávida de novo, a gente tem que lembrar que as pacientes, logo no período pós-parto, nas primeiras 6 a 8 semanas, não ovulam. Então, o risco de gravidez é muito baixo. Mas a partir da 8ª semana, você ainda não está nem pensando nisso, o bebê tem 2 meses, você já volta a ovular, mesmo que não tenha menstruado. Então, nesse cenário, é importantíssimo retornar ao ginecologista, ao obstetra e discutir um método preventivo anticoncepcional eficaz. Tá certo. Bom, a Nayara Manzato perguntou o que significa o corrimento marrom. Pode ser alguma doença? Pode. Na verdade, assim, a cor do corrimento, como a gente tinha falado anteriormente, isoladamente não dá um diagnóstico pra gente. Mas os corrimentos amarronzados, normalmente eles indicam ou um escape menstrual ou, em algumas pacientes, são uma das formas de manifestação da própria candidíase. Então, isso tem que ser verificado, às vezes escolher a cultura desse escorrimento para ver direitinho de que germe se trata. É isso que é chamado de menstruação de borra de café? Pode ser. A borra de café, justamente o termo em inglês é spotting, ou pequenos sangramentos, que podem acontecer na falha do método anticoncepcional, por estresse durante o próprio ciclo menstrual. E algumas pacientes, inclusive, são um sinalzinho, quando vem só uma borrinha no comecinho, não veio mais nada, e associado a um atraso menstrual, às vezes é um indicativo de um começo de gestação. Entendi. Muitas leitoras querem saber o que causa cólica, se tem algum medicamento que é amenizador. Bom, a cólica, na verdade, ela é causada pela contração do útero durante a menstruação, que tenta empurrar aquele tecido endometrial, que é o que está descamando, para fora por via vaginal. Durante essa contração são liberadas substâncias inflamatórias, que chamam de prostaglandinas. E as prostaglandinas são substâncias que causam dor no organismo. Então, quanto mais o útero contrai, quanto mais a mulher libera prostaglandina, mais dor ela vai ter. Normalmente, a gente não vai ficar prescrevendo para pacientes que a gente nem sabe o caso, mas os medicamentos que mais funcionam nessas situações são os analgésicos, os antiespasmódicos e os anti-inflamatórios. Esses podem ser usados, são aqueles que vendem na gôndola da farmácia sem necessidade de receita, que costumam amenizar. E a orientação expressa é, para pacientes que já fizeram uso dessas medicações e não obtiveram sucesso no tratamento, é mandatória a consulta no ginecologista. Entendi. E doutora, é normal o intestino ficar bagunçado também na TPM, no período antes da mulher menstruar?
bem comum. Então, na verdade, na época da TPM, a gente tem o ápice do hormônio, né, durante o ciclo menstrual, e fundamentalmente a liberação de progesterona. E a progesterona em altas doses, ela faz com que o intestino fique preso. Então, é bem comum na semana pré-menstrual a paciente ter obstipação, o que piora um pouco mais a TPM, e quando vem a menstruação, que esse nível hormonal cai, o intestino pode soltar junto com o fluxo menstrual, também é bastante tranquilo e muito previsto como uma situação normal. O que não é normal são pacientes que têm a queixa de dor para evacuar na menstruação. Então, fala, não, o intestino solta a tal ponto que eu chego a ter diarreia, já não é normal, sangramento nas fezes, na menstruação também não é normal, ou uma dor muito intensa para evacuar na menstruação. Isso pode estar associado a problemas intestinais, fundamentalmente com a endometriose que acomete o intestino. Entendi. Bom, vamos ver mais uma dúvida das nossas leitoras. A Raquel quer saber se coceiras na região íntima podem indicar doença. E se sim, quais doenças? Podem, são várias doenças. As mais comuns são as alergias, que são muito frequentes, principalmente induzidas pelo uso de substâncias químicas, como, por exemplo, alguns desodorantes íntimos, sabonetes com um pH que não seja neutro, às vezes alergia ao sabão em pó que você lava a roupa íntima, alergia a perfumes de sabonetes em geral. Então, os quadros alérgicos são muito importantes. E também existe a possibilidade da candidíase vaginal, que é a característica maior deste tipo de corrimento, que é um corrimento, é como se fosse uma micose vaginal, ser justamente relacionada ao prurido, ou seja, a coceira genital. Podem ser as duas causas principalmente. E doutora, falando em coisas que podem mudar a flora vaginal, aquele protetor diário que é feito para a mulher usar todo dia, ele realmente é prejudicial ou é um produto que pode ser usado sem maiores preocupações? Olha, até um tempo atrás a gente falava de boca cheia, não pode usar. Mas hoje em dia alguns estudos mostram que tem pacientes que não tem muito problema, que elas usam a vida inteira e passam muito bem. O problema daqueles protetores é que eles têm uma base plástica, todos eles, senão eles não grudam na calcinha, e essa base plástica impede a ventilação da região da vulva. Para algumas mulheres isso não causa nenhum problema, para outras esse simples fato de não ventilar propicia o aparecimento de infecções genitais. Então a pessoa tem que se conhecer muito bem e perceber se a partir do momento em que ela começou a usar o protetor diário, curiosamente, ela começou a notar uma diferença de odor, uma diferença de aspecto da secreção vaginal, alguma questão, começou a ter mais infecções vaginais ou mais infecções urinárias, ficar bem atenta se não foi o uso do protetor que causou esse tipo de situação e abandonar esse método daí. Entendi. Tá. Então, a Juliana agora quer saber se é indicado o uso de sabonetes íntimos, pois ela ouviu que pode causar infecções como a candidíase. É verdade? E qual a melhor forma de higienizar a vulva? Então, aí o negócio é o seguinte: o uso dos sabonetes íntimos pode ser usado, existem produtos especiais que normalmente não causam nenhum tipo de malefício, mas podem induzir ao aparecimento de alergia. Tem paciente que é muito sensível. Tem mulher que não pode usar nada exceto a água e um sabonete com pH neutro, tipo glicerina, que qualquer outra coisa faz mal. Então, usar o sabonete íntimo, via de regra, não é um grande malefício, mas a paciente precisa perceber se ela tem sensibilidade ou não. A relação direta entre usar sabonete íntimo e desenvolver candidíase não foi provada, tá? Provavelmente a paciente tem algum outro fator de risco que desenvolva a candidíase. O que é mais comum? A paciente já tem uma secreção aumentada, mais ácida, que a incomoda, ela começa a lavar com sabonete para ver se ameniza essa secreção e daí desenvolve a candidíase. Mas claramente não foi o fato do sabonete que foi o causador da candidíase. Entendi. E doutora, falando novamente dessas novas correntes de cuidado com a vulva e a vagina, tem gente que diz que só lavar com água a vulva é o suficiente, que a gente não precisa de sabonete. Isso é verdade ou é mais ou menos? É mais ou menos, porque a gente sabe que tem situações onde são complicadas de só acreditar que o poder da água vai tirar tudo quanto é micro-organismo. Então, durante o período menstrual, por exemplo, o sangue é um meio de cultura que as bactérias amam. E as bactérias já estão ali, na região perianal, trazidas pela própria defecação e assim por diante. Então, é muito importante usar sabonete para higiene.
Uma vez por dia lavar com água e sabão neutro, daquele que não causa nenhum malefício, é uma prova de saúde. Então, realmente, as correntes ainda ninguém fala. Você não vai fazer uma higiene adequada do corpo inteiro sem usar um mínimo de sabonete. A vulva é a mesma coisa. A gente tem muita secreção, muitas glândulas suboríparas, a gente tem os pelos. Tudo isso acumula material, acumula bactéria e precisa ser bem higienizado. Tá certo, então. A Vânia diz que gostaria de engravidar, mas tem infecção urinária. Ela pode ter algum problema por causa disso? Uma pessoa que tem bastante infecção urinária tem que ficar muito atenta, porque a gestação é um fator de risco para ter mais infecção urinária. Então, não tem nenhuma contraindicação a engravidar em absoluto, mas provavelmente durante o pré-natal ela vai ter que ser muito bem acompanhada e fazer exames de urina periódicos para, no diagnóstico de uma eventual infecção, isso precisa ser tratado imediatamente, senão tem um risco de parto prematuro. Entendi. Bom, então vamos ver mais uma. A Juliana Gomes perguntou se tem algum risco usar coletor menstrual. Você pode falar um pouquinho sobre ele? Então, o coletor menstrual é uma coisa nova, mas que parece que veio para ficar, porque a grande maioria das pacientes tem se sentido bem com o uso do coletor. Claramente são pacientes que têm um autoconhecimento muito grande, porque o coletor é colocado dentro da vagina, como se fosse um copinho, precisa ser trocado, porque ele acumula o sangue menstrual e a paciente precisa saber colocar e retirar e higienizá-lo sem causar danos ao seu organismo e sem se expor a um risco infeccioso. Mas a maior parte das mulheres entrevistadas que usam coletor estão muito satisfeitas. Então eu acho que a gente precisa saber orientar em consultório. A primeira coisa que eu falo para a paciente é que ela precisa aprender a se tocar e conhecer o próprio corpo. Porque tem pacientes que, na verdade, têm muita aflição com qualquer coisa dessa. Falam, mas e o coletor? O coletor é para mulher que não tem tabus com o próprio corpo. E nessa situação ele é extremamente bem-vindo. Entendi. E em relação aos absorventes comuns, qual que é o cuidado de troca? De quanto em quanto tempo a mulher tem que trocar para não ter problemas como, por exemplo, o choque tóxico, né? Que muito se fala hoje em dia. Isso. Então é assim, aquele sangue acumulado no absorvente, após 6 a 8 horas, já tem uma quantidade infindável de bactérias. Então, o ideal é que a gente troque os absorventes com menos de 6 horas, no máximo 6 horas. Então, a partir dali, você já está expondo um risco, mesmo que o fluxo seja pequeno. Infelizmente, o que acontece eventualmente é que a paciente tem um fluxo pequenininho, fala, mas quase não tem nada. Não, não tem nada que você esteja vendo. Certamente está lotado de bactéria. Então, para uma boa higiene, para evitar a contaminação vaginal, a cada 6 horas no máximo, o absorvente tem que ser trocado. E muito importante, as pacientes priorizarem os absorventes com coberturas de algodão, as coberturas mais suaves. Aquela cobertura plástica de absorventes daquele subtipo seca, normalmente tem uma incidência muito maior de alergia. É um plástico em contato com a vulva feminina, em contato com a umidade do sangue menstrual. Isso tudo é prejudicial ao organismo, em grande parte das vezes. Olha só, interessante. Então, vale a pena elas tomarem cuidado. A Josiane Diniz tem ovário policístico e quer saber se isso pode causar abortos. Pois já teve 3 abortos de 7 semanas. Assim, existe uma correlação sim. Síndrome de ovários policísticos é um fator de risco para abortamento, porque grande parte das vezes o corpo lúteo, que é o que segura a gestação logo no comecinho, ele pode não ter uma liberação adequada dos hormônios, principalmente da progesterona. Então existe uma chance maior desse corpo lúteo ser, entre aspas, fraquinho. Então, sabendo que ela tem o ovário policístico, se não houver outra causa de infecção, o que ela vai precisar fazer? Provavelmente, sob supervisão do ginecologista, fazer uma suplementação hormonal no comecinho da gravidez. Entendi. Tá certo, então. A Aline perguntou qual o melhor tratamento para tratar HPV e feridas no colo do útero. Existe risco de câncer nesse caso, doutora? Dependendo do tipo de HPV, existe, né? Grande parte das vezes os HPVs são do bem, então a paciente não precisa ficar em pânico assim que faz o diagnóstico, mas tem alguns subtipos, principalmente 4 deles, que são relacionados a risco maior para o desenvolvimento de câncer. Primeira coisa que eu acho importante para não bater o pânico é a gente lembrar que entre a contaminação pelo HPV e o desenvolvimento de um câncer, a natureza nos deu um intervalo de cerca de 10 anos. Quer dizer, é bastante tempo para correr atrás, para ir ao ginecologista, fazer o Papa Nicolau, cuidar do que precisar e assim por diante.
Por outro lado, se a paciente tem uma lesão de HPV e fez os diagnósticos corretos, já fez a colposcopia, fez uma biópsia, isso confirmou, o ginecologista vai saber falar qual é o grau dessa lesão e qual é a melhor forma de tratamento, que pode variar desde simples aplicação de um ácido ou uma pomada até eventualmente uma cirurgia no colo do útero. Entendi. Tá. A Stephanie agora quer saber por que toda vez após a relação sexual ela sente como se estivesse com infecção urinária quando ela vai fazer xixi. Isso é normal? É normal. Na verdade, o que acontece? A parede da vagina, a parede anterior da vagina, ela fica num contato muito próximo com a uretra, que é o canalzinho por onde exterioriza a urina. Então, às vezes, o traumatismo na relação sexual ele como se ele traumatizasse indiretamente um pedacinho da uretra e fica com aquela sensação de cistite pós-relação. E na grande maioria das vezes, a paciente tomar bastante água depois da relação, fazer xixi imediatamente depois, vai resolver esse processo. Tem pacientes que é essa cistitezinha inicial que vai propiciar o aparecimento de infecção urinária depois. Então, as minhas maiores dicas são: sempre que tiver relação, vai imediatamente para o banheiro depois, faz uma bela de uma higiene, tenta urinar, mesmo que sejam gotinhas, porque elas já são suficientes para lavar um pouquinho a uretra. E se ela tem essa sensibilidade, no dia seguinte ela tem que tomar muita água e tentar fazer o máximo de xixi possível. E essa higiene depois do sexo tem que ser de algum jeito especial ou normal? Higiene normal, com água ou água e sabão, mas uma limpeza mecânica, tentando realmente remover os resíduos que tiverem permanecido ali na vulva. Entendi. Já que falamos muito sobre isso, é possível descrever qual que é o cheiro normal da vagina, doutora? Então, aquilo que a gente tinha colocado um pouquinho no começo, então um odor ou sem odor nenhum, ou um odor levemente ácido, justamente porque a população de bactérias normais da vagina é fundamentalmente composta dos lactobacilos. Então, são os bacilos que transformam o ácido lático, deixando um cheirinho de cândida que não tem nenhum problema e não causa nenhum tipo de desconforto. Entendi, tá certo. Agora eu tô vendo aqui que tem muita leitora perguntando sobre o uso do DIU. Você tem alguma orientação? Existe alguma contraindicação? Quem pode colocar? Então, existem dois tipos de DIU. Existe o DIU de cobre e existe o DIU medicado com progesterona. As indicações dos dois são distintas. Os dois são muito bons métodos anticoncepcionais, têm mais de 99% de eficácia, então deixam o casal muito tranquilo do ponto de vista de contracepção. Mas o DIU de cobre dura mais do que o outro, então o DIU de cobre dura até 10 anos. Ele tem o inconveniente de poder aumentar um pouco a cólica menstrual e o volume de menstruação. Então, ele não deve ser dado para uma paciente que já sofre com cólica ou com muita menstruação, por exemplo. O outro DIU, que é o DIU de progesterona, ele é indicado para as pacientes que têm um fluxo aumentado, porque ele reduz a menstruação, ele melhora um pouquinho as cólicas menstruais também. Também funciona muito bem, mas em algumas mulheres ele suspende a menstruação, o que pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo do ponto de vista da paciente. Então, são muito bons como contraceptivos, mas precisam ser vistos pormenorizadamente de acordo com o caso da paciente. E quando a mulher que tem o DIU decide engravidar, logo depois que ela retirar, ela já vai estar fértil de novo? Como que é isso? Sim, para ambos os DIUs, tanto de cobre quanto de progesterona, a simples remoção do DIU, no mês seguinte ela já volta a ter um ciclo fértil normal. Tá certo, então. Doutora, aqui as nossas leitoras também querem saber se é normal sentir dor durante ou depois do sexo. Então, a dor durante a relação sexual é mais associada à falta de lubrificação vaginal adequada. Então, às vezes é a paciente que não está tão motivada assim a ter relação e a falta de lubrificação causa o atrito nos órgãos genitais, ou às vezes a infecção genital também, por exemplo, a candidíase e aqueles outros corrimentos. Essa dá a dor na penetração, aquela sensação de ardência. A dor lá no fundo, durante a relação sexual, é mais associada a doenças ginecológicas, como, por exemplo, os miomas, a endometriose, cistos no ovário e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser verificado. A dor depois da relação sexual, o paciente que fala que fica com uma sensação de peso, de cólica, que dura 1, 2 dias, também tem uma associação importante com doenças ginecológicas. Então, de qualquer maneira, dor na relação não é para ser entendida como normal, ela tem alguma causa. A mais tranquila, entre aspas, dela é a paciente não ter se lubrificado adequadamente e poder usar um lubrificante para isso. Todas as outras merecem ser vistas em consultório. E tem alguma dica para aumentar a lubrificação?
Na verdade, a maior dica é a paciente estar afim, né? Então não tem jeito, porque a lubrificação é diretamente relacionada ao estímulo sexual que vem do cérebro. Então, assim, a paciente estar motivada, desde que ela não tenha nenhum problema hormonal, isso já é suficiente para liberar a lubrificação vaginal através das glândulas da vulva. Entendi. Vamos ver então mais uma pergunta das nossas leitoras. A Ingrid diz que tem 20 anos e nunca foi ao ginecologista. Tem algum problema? Então, na verdade, assim, o ginecologista é o grande clínico da mulher, né? Então, assim, ele vai verificar muito mais do que outras especialidades, uma série de questões gerais da saúde, desde como é que vai sua glicemia, se você tem algum sinal de anemia, alguma doença geral, até a própria parte ginecológica que nenhum outro profissional acaba vendo. Então, é muito comum a paciente ir ao ginecologista. Se ela tiver vida sexual ativa, aí é mandatório que ela vá ao ginecologista. Tem pacientes que não iniciaram a vida sexual, não tem nenhum problema com a menstruação, estão se sentindo super bem e, nesse caso, eventualmente, um clínico geral é capaz de dar conta do cuidado de saúde que ela precisa. Tá certo. A Tássia quer saber um pouco mais sobre a endometriose. Como identificá-la e quais são os sintomas? Então, a endometriose é uma doença ginecológica que ela é caracterizada fundamentalmente por dor. Essa dor pode ser na menstruação, que é a cólica menstrual, ou fora da menstruação, que é uma barriga, uma pelve sempre dolorida. Pode ter muita dor na relação sexual também, e a gente pode ter a dificuldade para engravidar. Então, é uma doença que basicamente se baseia em dor e ou infertilidade. Então, os sintomas mais importantes, cólica menstrual muito intensa, então não é normal a pessoa desmaiar de cólica, ir para pronto-socorro, tomar soro na veia, nada disso. Dor durante o ato sexual, aquele tipo que a gente acabou de comentar, aquela dor lá no fundo que fica com uma cólica, um peso e tudo mais. Dificuldade para engravidar, e tem outros cenários que são importantes serem reconhecidos, como as alterações do intestino durante o período menstrual. Então lembra que a gente falou, o paciente que tem a diarreia na menstruação, ou sangramento nas fezes da menstruação, ou que fala, não, o intestino trava no período menstrual, tem uma dor, parece uma facada. Tudo isso é errado e altamente relacionado à endometriose. E às vezes a paciente tem os mesmos sintomas em relação à urina. Então ela pode ter dor para urinar quando ela está menstruada, sangramento na urina durante a menstruação ou, eventualmente, a sensação de infecção urinária sempre que está menstruada. Também tem a ver com o acometimento da endometriose. Tá bom. E menstruação com coágulo pode indicar problemas de saúde? Sim, porque assim, a gente tem um padrão do que é o fluxo menstrual normal, onde se prevê uma perda sanguínea entre 20 e 60 ml de sangue por mês. Claro que ninguém vai ficar dosando isso, mas claramente o que é o normal? É ter um fluxo que chegue num vermelho vivo, durando mais ou menos 2, 3 dias do vermelhão. No total, entre o começo e o final do processo, mais ou menos de 2 a 8 dias, e com uma perda sanguínea, se houverem coágulos, eles são bem pequenininhos. Aquela história de perder placas enormes de sangue, que verifica que o vaso sanitário fica forrado de coágulos, isso é absolutamente inadequado e associado a algumas infecções genitais que têm que ser verificadas. Entendi. Então tem que ir no ginecologista, né, doutora? Tem que ir no ginecologista, porque não pode perder tanto sangue assim por mês, até porque futuramente isso pode comprometer toda a saúde. Entendi. Bom, vamos ver mais uma então. A Verônica pergunta de quanto em quanto tempo é ideal que a mulher marque uma consulta com o ginecologista. Se tiver tudo bem, é uma vez por ano, porque é um check-up geral, né? E sempre que houver alguma questão específica, daí o intervalo tem que ser mais curto quando aparecerem essas questões. Mulheres com vida sexual ativa, uma vez por ano no ginecologista. E o Papa Nicolau, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer? É assim, o Papa Nicolau, existe uma regra bem clara do Ministério da Saúde, onde a gente faz um primeiro Papa Nicolau num ano, guarda o resultado. No ano seguinte, você vai lá e repete e guarda o resultado. Se esses dois resultados colhidos consecutivos forem normais, depois você pode espaçar o terceiro Papa Nicolau para até 3 anos. Isso desde que você não tenha modificado nenhum fator de risco na sua saúde. E um dos fatores de risco mais modificáveis é o parceiro sexual. Porque se você tiver mudado de parceiro nesse período, você corre o risco de ter adquirido uma outra infecção genital pela troca do parceiro, e aí tem que ser visto em consulta. E é comum que os parceiros compartilhem infecções genitais sem saber? É bastante comum, e a mais complicada de todas essas é a clamídia, que dá muito pouco sintoma,
num primeiro momento, que às vezes o casal não sabe que tem e que vai ser descoberto lá na frente, principalmente quando o casal estiver tentando engravidar. Então, a gente tem que olhar bastante em consultório, tem sinais claros que o ginecologista sabe reconhecer, e uma vez encontrada a clamídia em uma paciente ou em um membro do casal, obrigatoriamente o outro tem que ser tratado. Entendi, tá certo. Doutora, o que pode dar coceira na vulva? Bom, é como a gente tinha colocado, os processos alérgicos dão bastante coceira, ou as infecções genitais, como por exemplo a candidíase. Entendi. E geralmente as infecções genitais surgem com alguns sintomas em conjunto, né? Como por exemplo a coceira e o que mais pode ter? Corrimento, a infecção urinária associada ou sensação de infecção urinária associada, dor na relação sexual e às vezes a paciente pode ter até algum tipo de sangramento, edema, inchaço na vulva também associado aos micro-organismos. Entendi, doutora. Bom, vamos lá para nossa última pergunta então. A Cláudia quer saber se a menopausa traz alguma alteração no cheiro do xixi. Não claramente, não tem uma associação direta. O que a menopausa pode trazer é uma mudança da flora vaginal, porque a flora vaginal muda realmente com a falta do estrogênio, e essa flora vaginal alterada, misturada com a urina, mudar um pouco a característica que a paciente sempre percebeu na sua urina, mas não que necessariamente haja uma relação menopausa com alteração de odor da urina. Diretamente não tem. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Se as pessoas que estiverem nos assistindo quiserem entrar em contato com você, como que elas podem fazer? Eu acho que a melhor forma é através do site, né? Então, a gente tem um site onde tem muitas explicações, tá? Eu tenho um material bastante completo e o site é www.flaviaferbanks, que é o meu nome.com.br. Tá ótimo. Pessoal, por hoje é isso. Na semana que vem a gente vai estar ao vivo de novo com a sexóloga Carla Secarello. Não perca!